Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Isabela, pra quem não me conhece. Eu faço justiça criminal aqui em Nova York. Hoje eu estou na Roosevelt Island. Gente, tá uma ventania inclusive, tá? Minha câmera vai balançar, meu microfone vai falhar, meu cabelo vai ficar bagunçando o tempo todo, mas assim, olha essa vista, né, gente? Vale a pena pelo vídeo, olha só. É o que temos. Então, gente, no vídeo de hoje eu decidi contar pra vocês um pouquinho de como foi meu processo pra fazer faculdade aqui em Nova York. Eu postei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, vai seguir, porque lá eu tô postando 24 horas assim do meu dia, gente. Então, se você quiser acompanhar 24 horas do meu dia, tá lá no meu Instagram. E aí hoje eu vou responder algumas perguntas da caixinha e alguns comentários também que teve no meu primeiro vídeo, explicando como foi o processo de aplicação da faculdade, do visto e tudo mais. Eu tenho 18 anos e sou de Brasília. Essa foi uma das perguntas da minha caixinha da onde eu sou. Eu sou de Brasília, estou no meu primeiro semestre da faculdade, começou tem tipo 2 semanas só, então é muito recente ainda. Eu fiz um roteiro do vídeo de hoje, só que assim, tem muita coisa pra falar. Então se vocês quiserem assim, mais detalhes, eu posso gravar uma parte 2. Então, como surgiu essa minha vontade de estudar fora? Foi uma pergunta que eu recebi. E eu vou explicar aqui, gente. Eu não sei exatamente tipo, o marco principal, mas eu sei que quando eu vim pra Nova York quando eu era criança com a minha família. Desde então, assim, apaixonei na cidade. Também teve alguns outros fatores que vocês vão, tipo, descobrindo ao longo do vídeo. Mas desde que eu tive essa vontade de estudar fora, meus pais sempre me deram, assim, muito apoio. Isso me fez ter mais vontade, sabe? Mas eles me deram muito apoio. Meu pai sempre, tipo, fez com que eu pudesse ter essas oportunidades que eu tenho hoje em dia. E aí, depois que essa vontade veio, eu comecei a pesquisar muito sobre faculdades nos Estados Unidos. Pesquisei em todos os lugares, não só em Nova York, mas Nova York ainda era minha paixão. Tipo assim, gente, eu sempre tive muito amor por Nova York. E aí eu comecei a pesquisar mais e tal, e fiquei sabendo como funciona o processo. O que as faculdades americanas geralmente pedem para os alunos? Pede histórico das notas do ensino médio, que pra mim isso era uma desvantagem. Tinha notas muito ruins, entendeu? Tanto que no segundo ano do ensino médio eu fiquei de recuperação. Pensei, nossa, eu não tenho nota boa, nenhuma faculdade vai me aceitar. Mas não é muito bem assim, entendeu? E aí tem muitos outros fatores que podem melhorar. E eu vou falar disso aqui. Quanto melhor suas notas, mais chance de você conseguir uma bolsa. Porque uma coisa muito importante pra falar aqui das faculdades dos Estados Unidos é que elas são muito caras. Ainda mais pra gente, né, que é brasileiro e paga convertido do real pra dólar. Então, quanto mais bolsa você conseguir, é o melhor. Outra coisa também que pedem muito é suas extracurriculares. E é sobre isso que eu vim falar também, gente. Você ter notas ruins não impacta tanto se você tiver extracurriculares. Eu vou falar um pouco das extracurriculares que eu tinha, mas por enquanto tô dando algumas dicas gerais mesmo, sabe? Outra coisa que impacta muito é o SAT. O que é o SAT? O SAT é uma prova que é tipo o vestibular americano deles, que só tem matemática e inglês. Não é uma prova difícil, porque não é uma matemática difícil. Você tem acesso a calculadora, a gráfico, você tem acesso a tudo. Mas é o vestibular deles, então se você tem notas ruins no ensino médio, não tem extracurricular, se você tirar uma nota boa no SAT, você ainda tem muita chance de bolsa, sabe? O SAT vale 1.600. Então, tipo, se você tirar, sei lá, 1.500, cara, você já tem uma chance de bolsa, entendeu? E ele também custa $110. Ele acontece 6 vezes no ano. Então, tipo, se você quiser fazer, você pode fazer quantas vezes você quiser e a sua nota mais alta é a que vale. E como eu disse, eu fiquei sabendo do processo muito tarde. Tipo assim, a minha vontade veio cedo e a minha pesquisa veio tarde. Não tirei uma nota boa nessa SAT, porque eu comecei a estudar muito tarde e eu podia ter feito mais de uma vez no ano, eu só fiz uma. E, enfim, ele é opcional. Além disso, desses 3 fatores que eu já falei pra vocês, que é histórico de notas, extracurricular e o SAT, tem o seu teste de proficiência em inglês. O SAT, apesar dele ter inglês, ele não é um teste de proficiência, ainda mais pra nós que somos alunos internacionais, né, do Brasil e tal.
você tem que ter um teste de proficiência para saber se você fala inglês bem. Teste de proficiência de inglês, eu fiz o Duolingo, ele foi $70. E tem outra opção, que é o TOEFL, que ele é um mais antigo, é o tradicional, mas ele é $200. Então, assim, eu fui no mais barato e o Duolingo é super fácil, você faz em casa, mas o TOEFL você tem que ir para algum lugar para fazer. Enfim, como eu disse, eu posso ser muito mais específica em outro vídeo, se vocês quiserem. Aí chegou uma pergunta pra mim, perguntando como eu aprendi inglês. Então, eu fiz inglês a minha vida toda. Meu pai, ele me obrigava a fazer inglês. Assim que eu finalizei meu curso de inglês, foi tipo uns 5 anos, eu acho, 4, 5 anos. Eu virei professora de inglês nessa mesma faculdade, nesse mesmo curso de inglês. A partir daí eu comecei a trabalhar como professora de inglês, eu trabalhei por aproximadamente 1 ano. Dei também algumas aulas particulares. E assim, meu inglês foi se desenvolvendo assim, gente. Gente, eu tive que virar o lado da câmera porque tava começando a ficar escuro daquele lado. Eu sei que vocês estavam gostando da vista de Nova York, mas tive que virar. Aí, as minhas extracurriculares. Eu era professora de inglês, jogava basquete. Tipo assim, eu sempre senti que as minhas extracurriculares eram fraquinhas. E eu pensei, cara, não tenho nota, não tenho SAT, não tenho extracurricular, o que eu vou ter? E aí foi quando eu comecei a procurar por programas de verão nos Estados Unidos. As faculdades aqui dos Estados Unidos, gente, elas oferecem um programa de verão. O que é esse programa de verão? Você fica na faculdade, tipo, durante o verão. O meu durou, tipo, 2 semanas só. Mas você, tipo, tem aula como se fosse na faculdade. E isso conta como extracurricular. Foi quando eu vim pra Nova York pela segunda vez, depois de, assim, muitos anos, porque a primeira vez que eu vim era quando eu era criancinha, e a segunda vez foi quando eu vim ano passado, no verão, pra fazer um curso de atuação. Porque, de primeira, a minha preferência de major é o curso que você faz pra graduar, minha preferência de major era a atuação, gente, eu sou apaixonada por teatro. Só que nesse meu curso de verão, eu tive uma aula que se chama Business, que é uma aula, tipo assim, que explica o mercado de trabalho da atuação. Nesse curso, o professor falou, tipo assim, gente, se vocês querem teatro, procurem uma coisa que vai dar dinheiro pra vocês e foquem no teatro como hobby / segundo trabalho. E aí, quando começar a dar sucesso e tal, vocês vão pro teatro. E aí eu levei isso muito a sério. E eu sempre gostei muito de advocacia, não só de advocacia, como perícia criminal. Sempre adorei séries desse jeito, assim. Sempre gostei muito dessa área, então eu falei, vou fazer justiça criminal, porque é uma área que eu me interesso e eu não seria triste fazendo, sabe? E hoje em dia eu adoro. Depois desse programa de verão, depois que eu decidi que eu queria fazer justiça criminal, comecei a procurar por faculdades. Só que, nesse programa de verão, quando eu vim em março, quando eu vim em julho do ano passado, eu conheci meu namorado. E aí eu falei, tipo, ele mora em New Jersey, do lado de Nova York. Eu falei, pronto, vou procurar a faculdade de Nova York. E eu senti que foi, tipo assim, um destino falando, estudo em Nova York. Eu, tá bom. Aqui as faculdades têm a pública, a privada e a comunitária. A pública, ela é $20 mil por ano. A privada, ela é $40 mil por ano. E a comunitária, ela é, tipo, mais ou menos $5 mil por ano. Gente, eu mudei de cenário de novo, porque agora apareceu um sol ali daquele lado que eu não tava conseguindo nem olhar pra câmera direito. Pensando que não iria conseguir nenhuma bolsa e tal, eu realmente, assim, não via sentido em estudar no Brasil, porque eu sempre sonhei muito com estudar nos Estados Unidos e tal. Então, tipo, era um desejo meu que eu não via sentido acontecer de outro jeito, sabe? Gente, olha como tá o vento pro vídeo de hoje. E comecei a procurar outras soluções, porque de verdade eu queria muito vir pra cá. Tinha feito Enem, gente, eu não fiz o Enem, não fiz o PAS. E aí foi quando eu descobri as faculdades comunitárias dos Estados Unidos. O que são faculdades comunitárias? Vamos para esse tópico, que aí eu vou contar tudo sobre a minha faculdade. Faculdades comunitárias dos Estados Unidos são faculdades que só duram 2 anos. Todas as faculdades aqui dos Estados Unidos duram 4 anos, que você consegue um bacharelado. As comunitárias, elas são só 2 anos. Elas são como se fosse um curso técnico do Brasil, que você ganha o seu Associate Degree, que é tipo enfim, como eu disse, é um curso técnico, não é um bacharelado. Aqui em Nova York tem uma universidade chamada CUNY, que é City University of New York.
E aí, é tipo assim, é uma universidade que tem várias faculdades dentro. Então, nela tem 26 faculdades, sendo 7 dessas faculdades comunitárias. Coisa muito importante sobre faculdade comunitária também é que ela tem 100% de aceitação. Então, assim, ela aceita todo mundo, entendeu? Ela é exatamente pensada para as pessoas dos Estados Unidos e as outras pessoas que não têm renda suficiente para pagar uma faculdade americana, que ou então essas pessoas que não conseguiram notas boas no ensino médio não conseguiram bolsa na faculdade. Então, como eu disse, ela é 5 mil por ano, 5 mil dólares por ano. As outras são 20 mil, 40 mil. E eu falei, cara, ó, não tenho nota, tipo, acho que eu não vou ser aceita em nenhuma outra faculdade, quero muito ir pra lá. E ainda vou economizar um dinheirinho, vou aplicar a faculdade comunitária sim. Apliquei pra elas. Lembrando que assim, né, antes de eu aplicar para as faculdades, eu pesquisei muito mesmo. Pesquisei as oportunidades que elas davam. E por essa universidade na cidade de Nova York ter muitas faculdades nela, elas meio que têm parcerias com outras, tipo, com as outras faculdades. Então, por exemplo, assim que eu me formar nessa faculdade daqui 2 anos, eu, tipo assim, tenho meio que um passe automático para uma faculdade de Direito que também é da CUNY. Além disso, gente, essa faculdade que eu tô fazendo hoje em dia, que é a Borough of Manhattan Community College, ela dá muita oportunidade para alunos internacionais. E é o que a gente precisa, né? Porque, querendo ou não, a gente não é cidadão, então a gente não tem as mesmas oportunidades que eles. Então, cara, quando eu pesquisei, eu fiquei assim, eu falei, pronto, quero ir para elas. E hoje em dia, pode ser algo para algumas pessoas, tipo, ela tá numa faculdade comunitária que dá 100% de aceitação. Gente, mas pra mim foi a melhor escolha que eu fiz. Enfim, como eu disse, essa CUNY, ela é tipo um sistema, ela é tipo uma universidade só com várias faculdades. Então, quando você aplica, você paga uma taxa só de aplicação e você pode aplicar para 6 faculdades logo. E só por uma taxa de aplicação, que foi 65 dólares. Daí eu apliquei para 5 comunitárias e uma pública. Não passei na pública, que já era o meu esperado, né? Mas enfim. E passei nas comunitárias. Decidi vir pra cá, pra Nova York, em março, pra ver meu namorado, era aniversário dele. E eu aproveitei pra visitar as faculdades, março desse ano, tá? De 2025, já tinha aplicado em dezembro. Eu visitei as 5 faculdades e isso foi em março, e tipo assim, abril eu já tinha recebido a resposta de todas. E eu já tinha visitado as faculdades, então eu já tinha certeza de qual que eu queria, porque quando você vem visitar pessoalmente é outra coisa, você se vê no lugar. Gente, quando eu vim visitar esse lugar pela primeira vez, eu falei, caraca, é aqui que eu tenho que estar mesmo, entendeu? E foi muito bom. Depois que eu fui aceita na faculdade, começa o meu processo do I-20. O que é o I-20? É um documento que a faculdade emite para você entregar para o consulado e o consulado aprovar o seu visto de estudante. Daí, esse documento da faculdade basicamente mostra que você provou para a faculdade que você tem dinheiro para pagar pelas suas despesas e tal, e pela faculdade. Mostra quanto tempo o curso leva. Mostra, assim, muita coisa, sabe? Mostra as coisas burocráticas que o consulado precisa. Daí eu recebi uma pergunta falando assim, foi muito difícil para mandar seus documentos? Foi. Porque tudo tem que ser traduzido. Então, todos os documentos que você tem que ser traduzidos. Extrato bancário, quanto você ganha por ano, não sei o que, não sei o que lá. E quem ia pagar pelas minhas coisas era o meu pai. É o meu pai, né? Ele tá pagando. Quando você tem um patrocinador, o dinheiro que ele manda pra comprovar que você tem finanças, tem que comprovar que ele tem como bancar você e ele mesmo, e a vida dele. Então, meu pai tinha que ter dinheiro para provar que ele conseguia pagar uma vida pra mim em Nova York e lá no Brasil, a vida dele. E assim, foi muito difícil comprovar, porque tinha que ser traduzido oficialmente por um tradutor. E aí a gente mandava e a menina falava, vai, tem quantidade suficiente, então vamos mandar mais. Aí a gente mandava mais outro extrato bancário. Então assim, gente, uma burocracia muito chata só pra conseguir o I-20, entendeu? Basicamente é o seu passe pro visto de estudante. Eu consegui o I-20, no mesmo dia já fui marcar a entrevista pro consulado pra tirar meu visto de estudante. E começou meio que um desespero. Quando eu consegui meu I-20, era dia 26 de maio. Marquei as entrevistas, eu marquei para tirar a foto do visto pro dia 28
e a entrevista pro dia 2, porque eu morava em Brasília, então não tinha uma fila de espera muito grande. Só que, ó, dia 26 isso. Dia 27 sai a notícia que o presidente dos Estados Unidos tinha suspendido todas as entrevistas de visto de estudante. E aí eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Só que as que já estavam marcadas ainda iam acontecer. E a minha era uma das que já estava marcada. Então, querendo ou não, dia 2 eu ia fazer essa entrevista, querendo ou não. Tava um mix de emoções dentro de mim. Porque tava essa rixa com um aluno internacional, visto estudante. Então eu falei, ó o vento no momento. Meu Deus. Olha esse vento. Eu fiquei muito preocupada do meu visto ser negado. Só que eu fui fazer a entrevista mesmo assim, dia 2. E meu visto foi aprovado. E aí, tipo assim, fiquei muito feliz. Eu anotei as perguntas que ela fez pra quem quiser saber. E eu sei que muita gente quer saber. E assim que eu cheguei, entreguei o I-20 pra ela já começou a falar comigo em inglês. Tipo, gente, calma aí, deixa eu trocar aqui, que tá começando a pegar um reflexo do sol, né? Então assim, a primeira pergunta, ela já começou a fazer a entrevista em inglês. Daí ela perguntou que curso eu vou fazer, quem vai me bancar. Daí eu respondi que era meu pai. E aí ela já perguntou qual era a profissão do meu pai, o que eu vou fazer quando acabasse o curso, se eu conheço alguém nos Estados Unidos e qual foi o maior período de tempo que eu fiquei nos Estados Unidos. Ah, sim, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que para tirar o visto de estudante para os Estados Unidos, você tem que pagar uma taxa e essa taxa foi $350, que é a taxa SEVIS. Inclusive, assim, tem que estar na minha mochila o tempo todo isso, assim como meu passaporte, meus extratos bancários também do meu pai, porque nunca se sabe, né, quem pode me parar na rua. E meu visto estava aprovado, e aí depois disso eu tive que fazer outro teste de proficiência, só que era um teste próprio da faculdade. E aí era um teste super rapidinho no computador e tal. Foi besteira, consegui passar. E se eu não passasse nesse teste, eu teria que fazer, tipo, aulas extras de inglês na faculdade, entendeu? E enfim, cheguei um mês antes da faculdade, antes das aulas começarem, na verdade, né? Cheguei um mês antes das aulas começarem. Tive 2 orientações de alunos, uma era de alunos novos e outra era específica para alunos internacionais. E essa faculdade, ela tem muito aluno internacional. Muito, muito, muito mesmo, assim. Todos os lugares tem aluno internacional. Basicamente esse é o meu processo. Eu falei demais, eu espero que esse vídeo dê menos de 15 minutos, mas... agora eu vou falar um pouco, tipo assim, do que eu tô achando da faculdade agora, porque foi uma das perguntas que eu recebi também. Eu tô na faculdade já tem 2 semanas, eu tô achando ela muito tranquila. O inglês em sala de aula, ele às vezes foi um pouquinho puxado, principalmente na minha aula de ciências políticas, de governo americano, porque é um inglês muito técnico e específico, mas eu tenho muita leitura. Todo dia eu tenho leitura. Todo dever de casa meu é tipo mais de 10 páginas de leitura de cada matéria. Então isso está facilitando com que o meu vocabulário cresça. Então em sala já não está sendo tão mais difícil. Eu tô ainda na 2ª semana. Tá sendo muito boa. Eu tô adorando, assim. Eu só tô aqui há 2 semanas e pra mim tá sendo exatamente o que eu esperava, sabe? Eu não tenho o que reclamar. Tô adorando e eu também adorei compartilhar com vocês o primeiro vídeo e teve o alcance que teve. Sou muito grata e sou muito grata ao meu pai que fez isso ser possível, a minha mãe também que tá aqui comigo, né? Ela tá me ajudando a me adaptar, então assim, eu tô muito feliz, de verdade. E eu espero que vocês gostem de acompanhar essa jornada comigo. Vou continuar compartilhando com vocês, sim. E é isso no vídeo de hoje, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu não me importo nem um pouco de responder, entendeu? Próximos vídeos do canal eu pretendo fazer eles em inglês, porque eu já tive muitos pedidos de faz vídeo em inglês, então próximos já pretendo fazer em inglês. Até porque eu era professor de inglês, então pretendo trazer isso um pouquinho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!